O dilema das famílias diante de entes queridos em fase terminal. Uma tragédia que comoveu. Pai se suicida e leva consigo filho de 4 anos. O ouvinte pergunta se há relação entre reencarnação e pecado original. Curas e milagres nas igrejas. Como o Espiritismo explica isso? Sofrer não basta, é preciso saber como. Livro do mês trata da vida após a morte. Ouvinte, muito bom dia. Acabou o horário de verão. Agora em Garça são 11 horas e 27 minutos, horário de Brasília. É com prazer que iniciamos mais uma edição de Momento Espírita. Se o programa é bom para você, recomende-o aos amigos. Passe-lhes o site da Unirádio aos mais distantes para nos ouvirem ao vivo pela internet. Anote aí, é uniradio.com.br. Repetindo, uniradio.com.br. Momento Espírita também pode ser acompanhado pelo site do Centro Espírita Caminho de Damasco, pelo Facebook, e você ainda pode ouvir as edições passadas do programa pelo YouTube. Obrigado pela gentileza de sua atenção. Seja bem-vindo ao nosso círculo de estudos e reflexão. Ouça, analise e questione. A vida pede posturas conscientes e ponderadas. Use o bom senso. Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, e fé inabalável é somente aquela que pode encarar a razão face a face em qualquer época da humanidade. Se você tem dúvidas, críticas ou sugestões de temas, telefone, escreva ou nos envie por e-mail ou ainda por WhatsApp. Quanto mais você participar, melhor será a qualidade deste programa. Você pode se comunicar com o Momento Espírita por telefone durante a sua apresentação, ou pode usar a internet para nos mandar o seu recado. Para tanto, anote aí as vias de comunicação com o nosso programa. O e-mail momentoespírita@caminhodedamasco.com.br, momentoespírita@caminhodedamasco.com.br, ou pelo WhatsApp 997512397 da Vivo. Você também pode escrever para Momento Espírita, Rádio Universitária, ou trazer pessoalmente o seu recado. Atenção para o livro que vamos sortear logo mais entre os ouvintes que nos telefonarem até o meio-dia para dizer que estão ouvindo Momento Espírita. Nunca Estamos Sós, romance ditado pelo espírito Marco Aurélio ao médium Marcelo César. Uma obra que retrata o drama de uma vida, mostrando que tudo se encadeia na longa jornada do espírito. Nunca Estamos Sós é uma publicação da editora Vida e Consciência de São Paulo. Ganhou o livro da vez passada a ouvinte Sheila Pereira de Araújo. Ligue para o telefone fixo 34710700 aqui da Unirádio, ou para os seguintes celulares. Da operadora Vivo é o 997512397 e da operadora TIM o 981792405. Ligue até o meio-dia e concorra a um exemplar do livro Nunca Estamos Sós. Você também pode se utilizar do WhatsApp para se comunicar conosco agora ou a qualquer momento. Use para isso o número aí da Vivo, que é o 997512397. Participe do programa, mande o seu recado, sua crítica, sua sugestão ou sua pergunta. Esta é a edição 2029 de Momento Espírita, 45 anos no ar. Gustavo Souza é o responsável pela edição sonora deste programa. A apresentação é de Eliane Cid, participação Marco Antônio, Maris e Sônia, e secretaria Maris e Benevides. Ligue agora. Momento Espírita. Um tempo de paz. Ouvintes de Momento Espírita, muito bom dia. Numa mensagem apresentada à Conferência Europeia da Associação Médica Mundial, o Papa Francisco defendeu ser moralmente lícito que pacientes em estado terminal, ou seja, aqueles para os quais a medicina não deu nenhuma esperança de sobrevida, abandonem ou suspendam tratamentos, quando esses tratamentos não correspondem a um critério ético e humanístico. Apesar de condenar a eutanásia, que continua ilícita,
O pontífice defendeu que os pacientes possam escolher por continuar ou não com terapias sem chances de cura. As intervenções no corpo humano estão cada vez mais eficientes, mas nem sempre resolvem, disse o Papa. A escolha de suspender o tratamento da cura é assumir responsavelmente o limite da condição humana mortal, no momento em que se percebe que não há mais como enfrentar a doença. Essa escolha, porém, completou Francisco, tem um significado ético completamente diferente da eutanásia, que continua ilícita, já que propõe interromper a vida procurando a morte. Acrescentou que deve prevalecer no tratamento médico o respeito à dignidade do ser humano, deixando para os pacientes as decisões a serem tomadas, caso eles tenham competências e capacidades para tal. Este é o tema importantíssimo e urgente para todos nós, pois vivemos num momento em que a medicina chegou a tal ponto que hoje, utilizando-se da tecnologia moderna, é possível prolongar indefinidamente uma vida, mantendo-se apenas artificialmente e sabendo que ela não tem volta. Logo, trata-se de uma situação nova para a humanidade que só veio a acontecer depois do grande surto de progresso científico-tecnológico do último século. No entanto, a questão de manter a pessoa viva por meio de aparelhos, mesmo sem qualquer expectativa de volta, está trazendo um grande dilema para o mundo e para as famílias naturalmente, pois cada vez é maior o número de casos que podem chegar a tal condição. Do ponto de vista espírita, a vida é um bem precioso e indispensável para a evolução espiritual, razão pela qual o Espiritismo sempre defendeu que devemos viver o máximo possível na Terra, aproveitando as oportunidades que a encarnação nos propicia, condenando o homicídio, o suicídio e a eutanásia. Para esclarecimento do ouvinte, quanto ao uso dos termos, vamos esclarecer o seguinte. Chamamos de ortotanásia a morte natural, também chamada de morte correta, aquela que vem em decorrência da falência dos órgãos. Chamamos de distanásia a utilização de recursos hospitalares para manter o paciente artificialmente vivo, mesmo que não tenha nenhuma perspectiva de sobrevida. E, finalmente, chamamos de eutanásia, a interrupção da vida do paciente quando se quer evitar que ele continue sofrendo. A Associação Médico Espírita do Brasil, AME Brasil, já se pronunciou a respeito em vários documentos, tendo em vista que os médicos são os profissionais que atuam diretamente nessa área e devem participar das decisões mais importantes sobre a vida humana. Nesse sentido, a AME Brasil manifestou-se a favor da ortotanásia, ou seja, pela morte natural do paciente, contra a eutanásia, que o próprio Espiritismo condena como interrupção da vida, e também contra a distanásia, ou seja, contra a manutenção apenas artificial da vida, quando o caso for considerado irreversível. Como podemos perceber, a posição do Papa é a mesma que a Associação Médico Espírita do Brasil manifestou há vários anos atrás. Evidentemente, por se tratar de um assunto de elevado interesse humano e espiritual, toda decisão deve ser tomada a partir de situações concretas, em que haja grandes evidências de que o paciente só poderá sobreviver se o que lhe resta da vida for mantido por meio de aparelhos, não havendo qualquer outra chance natural de sobrevivência. Em alguns casos, já se verificou que, retirada a aparelhagem, o paciente ainda pôde sobreviver naturalmente por algum tempo. Momento Espírita. O rádio é do ouvinte. Prezado ouvinte, prezada ouvinte, sua participação é de grande proveito para todos nós. O mais importante é falar sobre o que os ouvintes querem saber. Mande suas dúvidas, comentários e sugestões para Momento Espírita. Perguntas formuladas num domingo serão respondidas nas edições seguintes, pois temos o cuidado de pesquisar o assunto e dar respostas mais bem elaboradas. Vamos então à primeira questão. A mídia, rádio, televisão, jornais e revistas
noticiou que um pai de apenas 27 anos levou o filhinho de 4 anos para morrer com ele nas águas do rio Cuiabá, no Mato Grosso do Sul. Isso no último dia 28 de janeiro. A mãe teria assistido a cena, mas não pôde fazer nada para impedir a tragédia. A nossa habitual ouvinte, Maria Amélia Frabetti, ante o impacto emocional da notícia que comoveu a todos, pergunta se, do ponto de vista espiritual, essa criança estava com o destino traçado. Prezada Maria Amélia, é claro, segundo o nosso entendimento, uma criança de apenas 4 anos, ela mesma não poderia ter causado a própria morte. Ela foi vítima do ato tresloucado do pai e, com isso, ao lado dele, acabou perdendo a vida sem ter, ao menos, a oportunidade de conhecê-la e muito menos de aproveitá-la. Neste caso, como em outros tantos semelhantes que acontecem quase todos os dias no mundo, que explicação poderíamos dar ao fato? Ou seja, como na lei de Deus, onde estão toda a justiça, toda a bondade e toda a misericórdia, uma criança indefesa pode ser simplesmente vítima? E mais ainda, Maria Amélia, se não concebermos a reencarnação e se apenas acreditarmos numa vida única que começa e acaba aqui, perguntaríamos: que mal fez essa criança para merecer tamanho castigo aos 4 anos de idade? Como poderíamos explicar uma vida tão curta com um fim tão trágico para um filho de Deus, quando a grande maioria chega à idade madura e à velhice e outros atingem idades muito avançadas? Porque Deus, na sua infinita justiça, na sua infinita bondade, na sua infinita misericórdia, trataria seus filhos com tamanha desigualdade? Porque ele seria altamente benevolente com uma família e não seria com outra? E ainda mais, Maria Amélia, para onde vai agora essa criança? Que rumo tomará esse espírito? Para um céu de bem-aventurança? Muitos poderiam responder. Mas o que ela fez para merecer o céu, se nem teve a oportunidade de demonstrar suas reais tendências, se não pode reunir nem méritos e nem culpas nesta vida, sendo apenas e tão somente arrastada pelas forças das circunstâncias, pois se nem defender-se pôde? Não disse Jesus a cada um segundo suas obras? Que obras fez essa criança? Por outro lado, se ela for para o céu, Maria Amélia, de que lhe servirá o céu? Se é uma criança, se não tem consciência nem do bem nem do mal, nem de céu e inferno, que não tem mérito e nem culpa pelo que fez ou deixou de fazer. Mas se ela for para o céu, Maria Amélia, com certeza deverá agradecer a Deus, porque morreu criança. Assim, os que morressem criança, todos iriam para o céu. Seria vantagem morrer nessa idade. Azar tivera o pai desse garoto, que já tinha 27 anos de idade, e além de tudo se suicidou e cometeu um infanticídio. Mas se esse pai tivesse morrido quando criança, ele não teria passado por esta e teria se salvado do sofrimento que o suicídio acarreta. Veja a que conclusão contraditória chegamos. Veja, Maria Amélia, como é incoerente pensar que a vida é uma só, que nascemos, vivemos alguns anos na Terra, morremos e depois teremos a sorte definida por a eternidade. Não temos como não cair nessas contradições, porque elas não podem ser explicadas, pois, na verdade, nada tem a ver com as verdadeiras leis da vida ou com a justiça de Deus. Para a doutrina espírita, no entanto, esse espírito que até agora encontrava-se na condição de criança e que foi covardemente arrastada para a morte, embora vítima de um ato criminoso e cruel, está apenas colhendo reações de vidas anteriores. Mesmo assim, ele está sofrendo uma situação que vem ao encontro de suas necessidades como espírito em evolução, porque é filho de Deus, e como todos terá um fim glorioso, mas com méritos, é claro. Evidentemente, não saberíamos dizer a você quais os fatos de vidas passadas que deram causa a essa morte violenta e precoce, mas sabemos que em algum momento, em algum lugar, esses fatos aconteceram, dando origem aos problemas pelos quais está passando hoje. E o pai? Você pergunta. O suicídio é a pior forma de se deixar essa vida. Ele nunca está
está programada. Surge das circunstâncias e por variados motivos. No cômputo geral, é um sinal de fraqueza moral que também decorre da trajetória do espírito ao longo das encarnações, fixando-se momentos extremamente sofridos. Ninguém se suicida sem motivo, mas o verdadeiro motivo está na intimidade do espírito, que não se aceita, que não aprendeu a se amar e que invariavelmente traz consigo tendências para se autopunir ou matar-se. Mesmo o suicídio decorrente da depressão emocional ou da instigação de pessoas ou espíritos maldosos. Esse também, no fundo, mostra que foi a única saída, embora enganosa, que o indivíduo encontrou, na ilusão de que assim se libertaria de si mesmo, de suas frustrações, de suas angústias, de sua revolta. Suas consequências no mundo espiritual não são nada agradáveis, pois na verdade são a continuação do sofrimento moral que a pessoa vinha passando nesta vida. Além do suicídio, o homicídio que o pai cometeu. Com certeza, pai e filho não estavam juntos pela primeira vez e uma ligação muito forte entre eles, talvez uma mistura de amor e ódio, de aceitação e rejeição, ajudou a confundir a mente já conturbada desse pai, favorecendo o gesto infeliz. A mãe, estática diante da cena, como mera espectadora, sem nada poder fazer, possivelmente já esteve com eles em vidas anteriores, em outras circunstâncias. Atenção ouvinte, você pode se comunicar aqui com o programa agora pelo telefone fixo 34710700 ou ainda pelos celulares 997-512397, que é da Vivo, ou 981-792405. E lembre-se aí pelo número da Vivo, 997-512397, você também pode falar conosco pelo WhatsApp a qualquer momento. Participe. Vamos agora para a segunda questão deste domingo. O ouvinte que se apresenta como Fábio trouxe-nos a seguinte questão. Será que a reencarnação não é uma forma do Espiritismo explicar o pecado original de outras religiões? Digo isso porque, pelo que a doutrina espírita ensina, todos somos herdeiros de nossos pecados. Desde o homem primitivo, Fábio, quando começava a raciocinar ou a pensar com inteligência e lógica, ele passou a fazer indagações a respeito de tudo e principalmente a respeito de si mesmo. Desde então, ele vem procurando essa explicação para o mundo, para a vida, para o sofrimento e para o destino humano. Isso é muito natural, porque somos seres racionais. Isso porque a mente humana instintivamente procura a ordem, Fábio. Isso parece estar em nós, porque certamente vem de Deus, razão pela qual todos observamos o mundo e buscamos explicações que possam justificar o porquê de tudo que existe. Desses questionamentos surgiram a religião, a filosofia e mais tarde a ciência. A religião praticamente existe há milhões de anos nas formas mais primitivas. A filosofia, por sua vez, surge mais ou menos 5 séculos antes de Cristo, e a ciência data de alguns poucos séculos para cá. De tudo, o que mais nos intriga é o sofrimento, e foi isso que levou o homem a conceber a existência de seres superiores que teriam poder sobre nossa vida. Daí os deuses e as religiões em todo o mundo. Entre os hebreus, a religião se apoiou na crença em um único Deus, que inicialmente teria criado o homem e a mulher, e os colocou num lugar de delícias. Mas esse casal não reconheceu isso e pecou contra esse Deus, ficando a partir de então com a marca inapagável desse pecado. Segundo a Bíblia, Fábio, esse pecado transmitiu-se para as gerações humanas. Com isso, nascendo sob o estigma do pecado, o homem já nascia sofrendo suas consequências e assim ficava esclarecida a razão do sofrimento humano. Quem retomou esse conceito alguns anos depois de Jesus foi Paulo de Tarso, que continuou explicando o sofrimento como consequência desse pecado original.
No entanto, a crença no pecado original não é racional e nem suficiente para explicar a bondade e a justiça de Deus. Como alguém pode nascer com pecado se nunca pecou? Que justiça é essa? Nós que somos imperfeitos não consideramos culpado de um crime quem não o cometeu, quanto mais Deus que é bom e perfeito. Nem mesmo na justiça humana se pode transferir uma culpa de um indivíduo para outro. A culpabilidade é pessoal e intransferível. Seja o mérito, seja a culpa, nenhuma dessas condições pode passar de uma pessoa para outra, e muito menos de uma para outra geração. O Espiritismo nos ensina, Fábio, que a vida terrena não é única. A vida do espírito é única porque o espírito não morre, mas a vida terrena é passageira e às vezes muito rápida, razão pela qual o espírito passa por inúmeras vidas. Criado simples e ignorante, ou seja, como um ser primitivo, ele vem reencarnando ao longo do tempo para desenvolver suas potencialidades, de maneira que nasce encadeando de vidas sucessivas para o que prevalece o caminho que cada um vem fazendo, gozando de seu livre-arbítrio e sua liberdade de escolha. Quando uma criança vem ao mundo, portanto, ela não vem como um espírito novo, mas como um espírito que já existia antes. Razão porque ela já nasce com certas tendências, com certas capacidades e com certas limitações, além de renascer numa determinada época, num determinado povo e numa determinada família. Todas essas variáveis constituem, na verdade, a somatória de uma série de fatores decorrentes de seu caminhar e de suas necessidades evolutivas. A reencarnação, Fábio, é a única resposta para as diferenças humanas, como destino, inteligência, ideias e ideais, aptidões, sentimentos, limitações, etc. É a única doutrina que derruba por terra todo preconceito contra o que quer que seja, razão, raça, posição social, dotes físicos e intelectuais, etc. Para a reencarnação, compreendemos por que as pessoas não podem ser iguais, porque as culturas e os povos são diferentes. Mas entendemos também porque todos são necessários para que se entreajudarem, criando sempre novas perspectivas para a humanidade. Pela reencarnação, passamos a compreender por que cada geração nova é mais inteligente e capaz que a geração anterior, porque a evolução, o progresso abrange todos os setores da vida humana, como a religião, as artes, a ciência, a filosofia, a indústria, o comércio, a agricultura e a tecnologia. Pela reencarnação, compreendemos a necessidade das mudanças, reformas, das novas ideias e da renovação constante da humanidade. Pela reencarnação, compreendemos a necessidade e a evolução das religiões. Recebemos de um ouvinte que prefere se identificar pelas iniciais MC o seguinte comentário. Estive lendo livros espíritas, mas na igreja que frequento já vi curas e profecias e outros milagres interessantes, que se parecem com aqueles que vocês citam quando falam de mediunidade, e tudo o que acontece lá só serve para ajudar as pessoas e glorificar a Deus. Cara ouvinte, as leis de Deus estão na natureza. Elas não pertencem a ninguém, nem são exclusivas de alguma determinada religião. Quando falamos de mediunidade, estamos falando de uma faculdade humana que não tem lugar específico para se manifestar. A mediunidade está presente em todas as pessoas, mesmo que elas não se deem conta disso, porque faz parte da lei natural. Desse modo, o que chamamos de fenômenos mediúnicos, como as curas, as profecias, as visões e outros tipos de manifestação, podem acontecer em qualquer meio, em qualquer igreja ou em qualquer religião. Acontece que cada ser humano, ainda distante da perfeição moral, muitas vezes se deixa envaidecer com o que lhe acontece de especial, na ilusão de que goza de algum privilégio diante de Deus. Assim, proclama-se o mais merecedor e quer que sua religião também seja única e verdadeira.
Mas Deus, que é o nosso Pai, Pai de todos, não está preocupado com nossas opções religiosas, mas com nossa conduta, porque é dela que depende o nosso bem-estar íntimo, a nossa felicidade. Os fenômenos mediúnicos, sendo próprios da natureza, podem ocorrer para qualquer um, em qualquer lugar, bastando que, para isso, haja algumas condições, pois na natureza tudo se manifesta através de suas leis. Veja você que o Espiritismo só surgiu há 160 anos. É uma doutrina nova na história da humanidade que veio justamente para explicar que as leis de Deus são universais e tudo está submetido a elas. A doutrina espírita é capaz de explicar o que acontece em todas as religiões, até porque as religiões geralmente surgem em decorrência de fenômenos mediúnicos. Antes do Espiritismo, sempre existiram esses fenômenos. Uma das finalidades do Espiritismo, portanto, é esclarecer e mostrar como acontecem, tanto na sua igreja como em qualquer outra. O importante e fundamental, como você mesmo diz, é que as pessoas que se reúnem em torno de uma crença, de uma fé sincera, de uma religião, estejam bem intencionadas e aprendam a seguir o caminho que Jesus recomendou, o da vivência do amor, da prática do bem, da caridade, a fim de fazerem a vontade do Pai. Todos aqueles que caminham nessa direção, seja qual for a religião que escolheram, podem obter maravilhosos fenômenos, mais conhecidos por milagres. Quem são as pessoas que vêm para a doutrina espírita? Vêm aquelas que buscam mais explicações, que não ficam satisfeitas apenas em acreditar. Elas têm necessidade de conhecer mais, de se aprofundar na compreensão de sua fé. Por isso, o Espiritismo não arrasta ninguém para suas fileiras. Ele quer que as pessoas que o procuram venham por livre escolha, por espontânea vontade e por iniciativa própria, sem medo e sem constrangimento. Venham porque têm necessidade de compreender melhor aquilo em que acreditam. Todavia, os fenômenos mediúnicos, como dissemos, podem acontecer em qualquer lugar, no meio religioso ou não. E atenção, você ainda pode telefonar para o programa e concorrer ao livro que anunciamos no início desta edição. Os nossos telefones à disposição são os seguintes: o telefone fixo 3471-0700, celular da Vivo 997-512397, da TIM 981-792405 e o WhatsApp, que você também pode utilizar, 997-512397. Existem muitas coisas a que às vezes não damos o devido valor. A vida, por exemplo. A vida é uma bênção divina. Através dela, podemos ser felizes e proporcionar a felicidade aos outros. Por isso, é preciso defender a vida, a nossa vida e a do próximo. Pena de morte, aborto, suicídio e eutanásia são formas de violência contra a vida com as quais não podemos concordar. Lutemos em defesa da vida. Pena de morte. Um crime não justifica outro crime. Diga não. Suicídio. Um gesto infeliz. Dê uma chance a você mesmo. Existe sempre alguém para ajudá-lo. Aborto. Um ato de covardia. A vítima não pode defender-se. Eutanásia. Uma ação criminosa. Com confiança em Deus e o firme desejo de obedecer suas leis, a vida terá outro sentido. Mensagem em defesa da vida. Apoio. Federação Espírita Brasileira. Conhecendo a doutrina espírita, o que nos espera depois desta vida. O escritor espírita Richard Simonetti, nosso companheiro da cidade de Bauru, numa de suas crônicas, conta o caso que vamos relatar em seguida e que certamente foi retirado de alguma publicação católica. Um relato interessante para que cada um possa avaliar como está aproveitando sua vida na Terra e tirar suas próprias conclusões. A história é a seguinte.
Dois católicos recém-desencarnados conversavam sobre suas experiências na Terra, aguardando as decisões quanto ao futuro. Segundo suas concepções, o destino das almas após a morte pode ser o céu, para os bons, o inferno para os maus, ou o purgatório para os que ainda têm esperança de salvação. Fui casado, afirmou o primeiro. Deixei esposa e 2 filhos. Interessante, respondeu o outro. Eu também. Tive câncer no estômago. É uma coincidência, foi precisamente a mesma doença que me matou. Então você sabe como é sofrido esse final de existência. Nem me fale. Lutei por 3 anos contra o câncer, submetendo-me a tratamentos diversos. Sei bem o que é isso. Eu também penei por 3 longos anos. Deixei a vida terrena aos 63 anos de idade. Parece brincadeira, exclamou o outro. É o cúmulo da coincidência. Eu também morri nessa mesma idade. Incrível! Não sei para onde vamos, mas certamente vamos para o mesmo lugar, que há de ser muito bom. Jesus ensinava que os sofredores estão destinados ao céu. Deus o ouça. A fila andou. E os 2, animados pela ideia da salvação, viram-se diante de São Pedro na portaria do além. Após examinar detidamente a ficha do primeiro, Pedro o convidou a tomar o elevador sideral e subir para o céu. O segundo, animado, preparou-se para idêntico destino. Para sua surpresa, porém, Pedro determinou: o elevador agora irá para baixo, levando-o ao purgatório. O condenado reclamou: creio haver um engano, senhor. Meu companheiro tem ficha absolutamente idêntica à minha. Sofreu o mesmo que eu sofri e foi para o céu. São Pedro, imperturbável, informou: sim, mas há um detalhe, meu amigo, que você certamente não notou. Ele nunca se revoltou. Momento Espírita. Mensagem para a nova era. Você ouve Momento Espírita todo domingo a partir das 11h30 pela Unirádio, e que também pode ser ouvido ao vivo pelo site da emissora. Aguardamos sua participação, sua comunicação por e-mail, caro ouvinte. Você nos ajudará enviando comentários, sugestões, críticas e perguntas. Sua participação enriquece os temas aqui tratados. Anote aí então o nosso endereço eletrônico: momentoespírita@caminhodedamasco.com.br, momentoespírita@caminhodedamasco.com.br. E você pode também trazer pessoalmente o seu recado ou ainda telefonar para o programa. Chegou o momento da leitura com o nosso companheiro Maris Edílio de Carvalho. Bom dia, Maris. Bom dia, Eliane, bom dia, Cid, muito bom dia, ouvinte do Momento Espírita. A maioria dos brasileiros tem religião definida, cerca de 90%. Segundo os dados do IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 64,6% são católicos, 22,2% são evangélicos e apenas 3% declararam-se espíritas. No entanto, o que percebemos na prática é um grande interesse de pessoas de todas as religiões pela vida depois da morte. Um assunto que só o Espiritismo trata diretamente e que tem sido tema de novelas, filmes e programas que atraem grande público. Aliás, em todos os países e em todos os tempos, o tema morte não tem como não chamar a atenção. É o maior medo do ser humano e, portanto, um assunto que, de uma forma ou de outra, atrai seu interesse. Mas como podemos explicar, então, os casos de suicídio que estranhamente vêm aumentando em todo o mundo? Neste mês de fevereiro, o Clube do Livro Espírita está distribuindo entre seus associados o livro Vida Após a Morte, autoria do espírito José Carlos, pela mediunidade de Rubens Omar Banovski. Nesse livro,
o autor relata sua própria experiência como suicida, oferecendo material para uma leitura e uma análise cuidadosa por parte do leitor. O suicídio, como todos sabem, é um tema tabu que merece estudo e reflexão, e sobre o qual a doutrina espírita tem um posicionamento claro e objetivo. Desse modo, este novo material pode oferecer mais subsídios para o leitor e ajudá-lo a encontrar esclarecimentos sobre pontos que lhe pareciam obscuros. Prezado ouvinte, você que ainda não é associado do Clube do Livro, pode receber essa obra em sua casa por apenas R$ 17,00, metade do preço de tabela, que você paga somente quando recebe o livro. É o que o clube faz pelos seus associados, enviando ao seu domicílio todos os meses um lançamento. Participe de nosso clube de leitura e divulgue esta realização. Para entrar em contato conosco e saber mais sobre o nosso Clube do Livro, basta você falar com o Daniel ou a Luciane através do celular 98127-7775, repetindo 98127-7775. Tenha um ótimo domingo e uma excelente semana. Muito obrigado pela atenção de todos. Atividades no caminho de Damasco. De domingo a sábado, todos os dias, menos na quinta-feira, há a sessão de aplicação de passes às 18 horas para adultos e meia hora antes para as crianças. As crianças e os casos urgentes são atendidos a partir das 17h30. Amanhã, segunda-feira, às 20 horas, no caminho de Damasco, teremos palestra sobre o tema Ajuda-te, que o céu te ajudará, com Ademir Bardella. Na quinta-feira, prosseguimento do estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, e na sexta-feira, leitura em grupo e discussão em torno da obra de André Luiz, psicografada por Chico Xavier, Entre a Terra e o Céu. Na terça-feira, estudo das obras Missionários da Luz e Estude Viva, ambas psicografadas por Chico Xavier. Na quarta, grupo de estudo de Espiritismo, a partir do Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, e também do livro Nosso Lar, de André Luiz. Ambas as reuniões são abertas ao público e têm início às 19h30. As atividades de evangelização infanto-juvenil do Lar Meimei acontecem todo sábado a partir das 14 horas no Lar Meimei. As evangelizadoras Cristiane, Mariana e Vanderli trabalham com as crianças de 4 a 6 anos. A Silvia e a Vândria com as crianças de 7 a 12 anos. O Vitor e a Regina com a pré-mocidade, adolescentes, até 14 anos. E para quem quiser conhecer o Espiritismo, temos no Lar Meimei também aos sábados, no mesmo horário, às 14 horas, o estudo sistematizado de doutrina espírita para adultos, ministrado pelo Tiago Gravatin. Os interessados podem comparecer e entrar em contato com o Tiago. Todo o curso é inteiramente gratuito. As reuniões da Mocidade Espírita acontecem aos sábados às 16 horas, lá na Casa Espírita Allan Kardec. Palestra no CFEAC de Vilaraceli. O Centro Espírita Fé, Esperança, Amor e Caridade de Vilaraceli, CFEAC, como faz toda segunda-feira, estará realizando amanhã a palestra com o expositor Pedro Botelho sobre o tema O Poder da Energia em Nossas Vidas, às 20 horas. E atenção ouvinte, ouça todos os sábados pela Unirádio, logo após a primeira edição de Polícia e Notícia, o programa Flash 5 Minutos com você, às 8h10 da manhã, com Luiz Armando de Freitas Ferreira. São rápidas abordagens sobre temas espíritas. E aos domingos, às 14 horas, por esta mesma emissora, História de uma Mensagem, analisando interessantes cartas psicografadas por Francisco Cândido Xavier. Biblioteca Batuíra. A Biblioteca Batuíra do Centro Espírita Caminho de Damasco fica aberta ao público todos os dias, das 17h30 até 20 horas, menos na quinta-feira. Como todo domingo, a Sônia Marra, responsável pela biblioteca, nos traz mensagem da semana. Olá, amigos. Hoje é domingo. E Luci Dias Ramos, através do livro Maior que a Vida, editado pela Federação Espírita Brasileira,
leva o leitor a reflexões acerca da vida e da morte, despertando-os para as conquistas espirituais com a ampla confiança em Deus, vencendo o desespero e a descrença. Pretende a autora demonstrar que o amor é tudo. Sem ele, não sobreviveríamos aos embates da vida, aniquilados pela morte dos sonhos, pela desesperança, sem compreender o sentido de estarmos aqui e vermos partir os que amamos. Que o amor seja a arma secreta a ser usada pelos que perderam a esperança de sobreviver, para que se mantenham serenos sem perder a esperança e a fé. Estão reunidos nesta obra narrativas das vivências da autora e mensagens esclarecedoras que permitirão que o leitor medite a respeito das bênçãos da vida e das influências benéficas que a crença na imortalidade da alma concede a todos. O que encontramos nestas páginas é uma lição de vida que suplantou a morte. É uma lição de entrega como só é capaz de realizar aquele que transcendeu o entendimento comum. A escritora, com fé inaquebrantável, acompanhou a enfermidade da filha, entendendo, acima de tudo, quando a situação se agravou, que devia prepará-la para a grande viagem que aos poucos se avizinhava. Ao tempo em que igualmente reunia forças e coragem para superar a dor da separação. Lucy coloca que a motivação deste livro é a tentativa de ajudar a todos os que estejam passando por momentos como este que a autora e a filha vivenciaram, que possam encontrar um pouco de alívio e de esperança, recordando como as duas enfrentaram, ao lado dos familiares, a gravidade da situação. As conversas, comentários de livros que leram juntas, os momentos de preces e profundas reflexões acerca da vida e da morte. Temos um livro verdadeiro, sentimentos e situações relatados por uma mãe. Enfim, emocionante e esclarecedor. Muito bem, vamos agora ao sorteio de um exemplar do romance mediúnico Nunca Estamos Sós, recebido pelo médium Marcelo César, da editora Vida e Consciência, o livro que anunciamos no início da edição de hoje. E hoje, então, quem leva o livro é o nosso ouvinte, Antônio Carlos Ioppi. Antônio Carlos Ioppi, que mora na Rua Prudente de Moraes, número 719. Parabéns, Antônio Carlos. Você pode retirar o seu livro até a próxima sexta-feira aqui na portaria da Unirádio, no horário comercial. Obrigado, ouvinte da Unirádio, pelo prazer de sua companhia. Continue acompanhando o Momento Espírita todo domingo, participando deste momento de paz e reflexão. Tenham todos uma agradável semana, com muita saúde e paz. Vamos então encerrar nossa edição com uma mensagem na voz de Chico Xavier. Esperando por ti. Antes de pronunciares a frase amarga que te explode no coração, tentando romper as barreiras da boca, pensa na bondade de Deus que te envolve por toda parte. A natureza é colo de mãe expectante. Assemelha-se à luz celeste ao olhar do próprio amor que te segue às ocultas, e o ar que respiras é assim como o sopro da ternura de alguém a estender-te alimento invisível. Tudo serve em silêncio, esperando por ti. Abre-se a via pública aos teus pés,
afeição de amistoso convite, a água pura está pronta a mitigar-te a sede. O livro nobre aguarda o toque de tuas mãos para consolar-te, e o fruto pendendo da árvore roga humilde que o recolhas. Pensa na bondade de Deus e não digas a palavra que desencoraje ou amaldiçoe. Cala-te onde não possas auxiliar. Deixa que tua alma se enterneça, ajudando nas construções do bem eterno, que tudo nos dá, sem nada exigir. E compreenderás então que Deus te oferece a vida por divina sinfonia, e que essa divina sinfonia pede que lhe des também a tua nota.